Irmãos, a gente está fechando hoje essa série Deus e seus profetas. E dessa vez nós trabalhamos 2 profetas, né? Hoje é o terceiro. Domingo passado falamos sobre o profeta Obadias e sobre ali a quebra de fraternidade entre irmãos, sobre o risco da arrogância. Falamos também, no primeiro momento, sobre o profeta Joel, né? Tratamos aí sobre os gafanhotos, avivamento e tantas outras coisas. E hoje a gente fala do livro de Miqueias. E eu sou suspeito para falar sobre o livro de Miqueias, porque é um livro, irmão, precioso demais. Precioso demais. Nós vamos ler apenas o primeiro capítulo inicialmente. E eu vou buscar trazer uma visão panorâmica do livro, destacando os textos principais. Obviamente seria impossível, inviável, a gente fazer uma leitura versículo a versículo do livro de Miqueias, porque são 7 capítulos, amém? No entanto, a gente vai fazer uma leitura panorâmica e destacando os principais textos. E meu irmão, você vai perceber que as falas do profeta Miqueias, mudou um pouquinho minha voz, as falas do profeta Miqueias, elas são muito assertivas. Ele fala para um contexto histórico, um contexto político, um contexto religioso, há 2.700 anos atrás, do período que nós estamos hoje. E a sensação que nos traz é que ele está falando conosco, diretamente, lendo a nossa geração. Era como se Miqueias estivesse inserido, e eu vou um pouco além, é como se ele estivesse inserido dentro da realidade da nação brasileira, amém? Interpretando a cena da nação, e os seus diversos enfrentamentos, e ele vai fazendo um movimento de compreensão dos desafios do Estado, da nação, e também as questões ajustadas, desajustadas do coração do homem. Então é um livro precioso e muito, muito profundo, amém? Ele carrega uma linguagem de julgamento em diversos textos, e por isso que às vezes, ao começar a ler Miqueias, sem compreender o pano de fundo histórico e o endereço do para quem esses julgamentos seriam efetivados, às vezes ao ler Miqueias você se perde ou se desorienta. Mas eu quero te desafiar a ler junto comigo, amém? Abrir o seu coração e você vai poder, eu creio, ser levado pelo Senhor numa jornada de profundidade bíblica, amém? Então vamos lá. Primeira leitura que nós realizamos de pé, vamos lá, Miqueias capítulo 1. Nós vamos ler o primeiro capítulo que vai do verso 1 ao verso 16. A palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Ouçam todos os povos, prestem atenção à terra, e todos os que nela habitam, que o Senhor, o soberano do seu santo templo, testemunhem contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele, os montes se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale, e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela juntou foi como ganho da prostituição, como salário de prostituição tornará a ser usado. Por causa disso chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filho de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contem isso em Gate e não chorem. Habitantes de Bet-Ofrá, revolvam-se no pó. Saiam nus e cobertos de vergonha, vocês que moram em Safir. Os habitantes de Zanaã não sairão da sua cidade. Bet-Sezel está em prantos, foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém. Habitantes de Laquis, atrelem aos carros as parelhas de cavalos. Vocês foram o início do pecado da cidade de Sião.
pois as transgressões de Israel foram aprendidas com vocês, por isso vocês darão presentes de despedida a Moreset-Gate. A cidade de Axibe se revelará enganosa aos reis de Israel. Trarei um conquistador contra vocês que vivem em Maressa. A glória de Israel irá a Adulão. Rapem a cabeça em pranto por causa dos filhos nos quais vocês tanto se alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão tirados de vocês e levados para o exílio. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer mais uma vez pelo seu texto sagrado, Pai. Obrigado por esse registro por meio do profeta Miqueias. Nós cremos, Senhor, cremos que essa é uma mensagem contemporânea. É uma mensagem que tocou o Oriente Médio Antigo, que tocou especificamente as tribos do sul, do reino de Judá. E cremos, Pai, que é uma mensagem que atravessa as eras. E nós estamos aqui, Senhor, com ouvidos abertos, coração humilde, para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a colocar toda a nossa atenção, a nos trazer a força de vida para receber a Tua mensagem nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Eu acho que pode abaixar um pouquinho o meu microfone. Só um pouquinho, tirar um pouquinho de volume. Graças a Deus. Amém. Bom, irmãos, diferentemente dos profetas que nós trabalhamos, especialmente no penúltimo domingo, nesse também no último, aqui nós temos caracterizações acerca do tempo em que essa profecia foi proferida pelo profeta Miqueias. Miqueias destaca que ele residia na região de Moreset, que se localizava na região sul do reino de Judá. Então, para aqueles que não estão familiarizados com o texto bíblico, depois do reinado de Davi e Salomão, a descendência de Salomão, mediante o reinado de Jeroboão I, comete diversos erros no seu governo, e isso acaba por gerar uma grande revolta, uma divisão das tribos de Israel, dividindo-se em reino do norte e reino do sul. O reino do sul, conhecido como reino de Judá. Amém? Obviamente não teria tempo para detalhar todas as situações que levaram a essa situação, mas houve uma separação. E boa parte dos textos bíblicos, da narrativa bíblica no Antigo Testamento, se desenvolve com uma linguagem falando sobre Judá e falando sobre Israel, falando do reino do norte, falando do reino do sul. É um mesmo povo, mas agora dividido em tribos. Muito bem. A própria ocorrência dos profetas, que nós estamos abordando aqui, os profetas menores, também leva em consideração o período de reinado e em qual localização que esse reinado estava se desenvolvendo. Então, por exemplo, Miqueias, ele é contemporâneo de outros profetas. Ele é contemporâneo, por exemplo, do profeta Isaías, que também profetizou acerca do reino de Judá. Miqueias também é contemporâneo dos profetas Amós e Oséias, mas que estes profetizaram contra o reino do norte de Israel. Então, só para que você entenda que geralmente esses primeiros versículos desses livros, eles são importantes, porque eles elucidam para nós aonde é que o cenário vai se desenvolver, para quem que essa palavra será direcionada. E quando nós temos aí um conteúdo histórico, uma precisão histórica, como ele é descrito aqui, ele reinou durante os reinados dos reis Jotão, Acás e Ezequias. Então, essa informação é importantíssima para nós. Você pode, depois na sua casa, procurar os textos de 2 Reis, do capítulo 15 em diante, até o capítulo 19, que vai trazer para nós qual era o contexto histórico destes reinados. Eu adianto para vocês que os reinados de Acás, Jotão e Ezequias foi caracterizado por muitos equívocos, especialmente no que diz respeito à administração dos serviços religiosos, no que diz respeito à absorção de cultura pagã. Então, uma desorientação religiosa, uma desorientação política, tomada de decisões econômicas equivocadas. E esse período aí corresponde de 700 a 735 a.C. Então, século VIII a.C. Isso é importantíssimo, porque, em especial, o reino de Judá ainda não havia sido invadido pelo reino assírio, assim como o tribo do norte, e ainda não tinha se iniciado o cativeiro babilônico. Então, o povo de Israel é conhecido, vamos dizer assim, por dois grandes cativeiros. O cativeiro egípcio, que é aí da onde vem a libertação de Israel mediante Moisés, e uma libertação, e depois, posteriormente, o cativeiro babilônico. E esse cativeiro, ele
ele participa de grande parte da história de Israel, ele é importante. Nós vamos ter textos no Novo Testamento, em Apocalipse, citando essas situações de exílio do povo de Deus. Então, esse profeta está profetizando em um período pré-exílico, antes que Israel e Judá fossem capturadas. Amém, irmãos? E o que caracterizava esse período? Período de grande prosperidade material. Esse povo estava desfrutando de grande prosperidade material. O reino de Judá, nesse momento, era um reino que estava desfrutando de riquezas. Era um reino abastado. Era um reino que estava, nesse momento, olhando para toda a sua riqueza, seus recursos naturais, e se satisfazendo com aquilo. Miqueias, como é descrito, vem de Moresete Gat, uma região interiorana, pobre, periférica, e Deus levanta esse profeta com uma voz, carregado de força e coragem, o próprio profeta pontua isso em Miqueias 3, com força e coragem, muita paixão pelo nome do Senhor, ele vai começar a profetizar, e vai demonstrar que toda aquela prosperidade material não significava a bênção de Deus, não significava que a vontade de Deus estava sendo cumprida, não significava que era uma exclamação, uma expressão de que o favor de Deus estava sobre aquele povo. Percebe que isso é uma mensagem que nos alcança nos dias atuais, em especial por conta da ascensão no Brasil, nas últimas décadas, de teologias, conhecidas como teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva, que tendem a fazer uma absolutização entre prosperidade material e vontade de Deus, obediência, não é mesmo? Favor de Deus, onde pessoas se sentem abençoadas por conta dos seus acúmulos de posses, e isso é um ensino terrível, isso é um ensino que não se sustenta. A ideia de que a bênção de Deus se manifesta de maneira material, e que se você ainda não foi abençoado materialmente, é um sinal de que ou você é amaldiçoado, ou você está em pecado, ou porque então Deus se virou contra você. Isso é um equívoco. Amém, irmãos? Eu não disse que uma situação de prosperidade material não possa vir a ser um sinal da manifestação do favor de Deus. Amém? Eu estou dizendo que nem toda prosperidade material é um sinal do favor de Deus. Quem entendeu, diga amém. E é importante que a gente compreenda isso. Há muitas pessoas que se sentem diminuídas, desfavorecidas diante de Deus, porque não possuem tal poder aquisitivo. E de maneira muito triste, às vezes, esse pensamento absolutizando riquezas materiais e bênção de Deus tem se proliferado em muitos púlpitos brasileiros. E o sinal máximo da bênção de Deus é a própria presença de Deus, irmãos. Amém? É o acesso a Ele. É a bem-aventurança do perdão de Deus, da remissão dos pecados, de participar da família de Deus, de se tornar um amigo, você que era inimigo. E tudo isso sem o teu esforço, pela graça do Senhor. Quem pode dizer, eu sou próspero? Amém? Agora sim, Deus pode nos fazer prosperar. Deus pode manifestar favores em forma de prosperidade material. O que nós não podemos é absolutizar e pensar que quem tem muito é muito abençoado, e que quem tem pouco recurso material é pouco abençoado. Esse tipo de pensamento, ele não corresponde e não se sustenta a partir da verdade bíblica. Quem entendeu, diga amém. Perfeito? Então devemos sempre buscar discernir que tipo de prosperidade estamos desfrutando, qual é o nosso entendimento acerca da riqueza que chega nas nossas mãos. No reino de Judá, o que acontecia é que eles estavam ali, vamos dizer assim, embriagados com as suas riquezas, ao mesmo tempo que estavam dando espaço para uma adoração pagã. A religião estava corrompida naquele período. Mas não somente isso, havia também um estado de desestruturação nas tomadas de decisões políticas. Os governantes eram maus. Eles estavam fazendo o povo sangrar. É possível também perceber na descrição de Miqueias, e talvez esse seja um dos grandes temas do livro de Miqueias, segundo o comentarista do comentário mais famoso do livro de Miqueias, Bruce Waltke, ele vai dizer que um dos temas centrais é a justiça que deveria ser desempenhada aqui na terra, por aqueles que fazem parte do povo de Deus. E ali nós vamos ver um cenário de justiça completamente corrompido, onde os que não tinham eram cada vez mais desfavorecidos nas decisões judiciais, onde o que se tinha era o suborno. Miqueias vai denunciar um grande suborno que acontece. As cortes estavam corrompidas, o cenário político estava corrompido. Nós temos também uma corrupção religiosa, onde os profetas estavam apenas profetizando coisas boas para quem os pagassem.
E para aqueles que não ofereciam coisas para esses profetas, eles então lançavam palavras negativas e ruins. Deus levanta um homem da periferia para falar diretamente com os principais daquela região, demonstrando que todo aquele modelo de vida era insustentável e que por conta do pecado deles, por conta deles terem se voltado contra os vulneráveis, por conta deles estarem ignorando o que é justo diante do Senhor, eles seriam julgados. O livro de Miqueias traz para nós ciclos de profecias, de acusações apontando o pecado daquele povo, dos principais da cidade, daqueles que usurpavam o poder, daqueles que se apropriavam de maneira indevida da propriedade de outros. Coisas que eram vetadas pela lei mosaica, e aquele povo, desconsiderando o contexto da lei mosaica, estavam cometendo delito grave, insensíveis à dor do próximo, insensíveis à dor dos vulneráveis. O texto vai progredindo num misto de palavras de acusação, apontamento de julgamento, mas também sopros de esperança. É de Miqueias, capítulo 5, texto, verso 1 e verso 2, que traz o apontamento de que haveria um reinado e esse rei nasceria em Belém. Amém, irmãos? Então há uma profecia messiânica nesse contexto. Miqueias, o seu nome, o seu significado no original é quem é como o Senhor. Repete comigo, quem é como o Senhor. E curiosamente, talvez um capricho literário, mas inspirado pelo Espírito Santo, Miqueias, no último capítulo, capítulo 7, verso 18, ele vai trazer justamente essa pergunta. O fechamento do arco profético é justamente envolvendo o significado do nome de Miqueias. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Então ele depois vai desenvolver o fechamento do capítulo 7, apontando para a muito grande misericórdia do Senhor. Irmãos, esse livro é riquíssimo, eu fico empolgado, amém, irmãos? Fico entusiasmado. Então, se a gente pudesse apontar, como eu disse, de maneira panorâmica, nós vamos ter aí no capítulo 1 e capítulo 2, os capítulos onde o pecado daquele povo é narrado, onde o endereço é definido, o público-alvo. Percebe que ele vai utilizar expressões como ouça, ó sacerdotes, ouça, ó profetas, ouçam os governantes da cidade, ou então a expressão ai. Ai daqueles que praticam a maldade. Então tudo isso é uma espécie de endereçamento. O profeta está deixando muito claro, estou sendo levantado para anunciar o julgamento divino para estes que estão completamente envolvidos no pecado e que não estão correspondendo aos preceitos que Deus havia determinado para o seu povo. Então, há toda uma descrição, logo no capítulo 1, uma descrição poética que envolve cenários de fumaça e fogo, que traz para nós uma ideia da revelação da lei de Moisés no Monte Sinai. Mas agora, o que nós temos não é mais a revelação da lei, agora é um anúncio de julgamento. É um texto duro. O capítulo 2 também vai desenvolver mais acusações contra este povo. Miqueias, ele vai trazer de maneira nominal cidades, demonstrando que essas cidades estavam corrompidas, apontando para a responsabilidade de cada uma dessas cidades. Então, tudo isso vai se desenvolvendo, acusações, ciclos de acusações, mas como eu disse, em meio a isso, nós vamos ter aí poemas de esperança, poemas apontando para um futuro glorioso. Isso importa para nós. Algumas semanas atrás eu trouxe um pouquinho sobre o que é a profecia. A profecia não é uma adivinhação qualquer. A profecia é a revelação da perspectiva divina. É a maneira pela qual Deus expressa a sua vontade eterna, e essa vontade eterna alcança o nosso tempo presente. Quem entendeu, diga amém. Muito bem. E é importante que se diga, o que é um profeta? O profeta, ele antes de tudo, ele é filho de uma tradição. O profeta é aquele, já disse isso em outras séries, ele é aquele levantado por Deus, especialmente aqui nesse contexto, no Antigo Testamento. Ele é levantado por Deus e Deus confere a ele uma interpretação, um diagnóstico, uma capacidade de ver a sociedade e o pecado da sociedade. Da mesma maneira, esse chamado profeta recebe de Deus um vislumbre, de como é a vontade de Deus, de qual é a ideia que Deus tem para o mundo. E o encargo profético vai se desenvolver justamente nesse diagnóstico da realidade do pecado da nação e de qual é o mundo que Deus criou para ser. Por isso, você vai perceber
esses contrastes entre o dia da esperança, o dia do julgamento, o dia onde o templo do Senhor descerá à terra, essa é uma fala de Miqueias, e o retrato da cidade atual. O encargo profético, então, ele denuncia o pecado e traz a mensagem de esperança do futuro. E dentro da mensagem profética, a orientação, o corretivo, para que esse povo peregrine até o futuro que Deus prometeu. Quem entendeu? Amém, irmãos? Então não se engane com aquilo que é chamado ou dito profético ou profeta nos dias atuais. Amém? Muito do que se vê é manipulação, enganação, adivinhação. Tome cuidado, irmãos. Antes de tudo, o profeta é alguém profundamente comprometido com a lei de Deus, com a voz de Deus. O profeta, aqui, ele tem um caráter de denúncia importantíssimo. E não pense que isso se esgota no Antigo Testamento. O encargo profético se mantém o mesmo. O que muda é o contexto de aliança e o povo. Amém? Muito do conteúdo profético que envolveria a correção desse pecado ou o perdão desses pecados é encontrado em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então Jesus é o cumprimento das profecias. E agora os profetas, a partir de Cristo, alcançando os dias atuais, eles devem ainda continuar vislumbrando a eternidade, vislumbrando o cenário futuro que Deus prometeu. O argumento profético não é para manipular a decisão das pessoas. O conteúdo profético não é para ficar adivinhando o CPF, irmão. Amém? Nem essas outras pataquadas. O encargo profético ele é precioso, ele é importante. O coração de Miqueias, ele está pulsando a profecia. E o que significa Deus levantando profetas? Significa Deus amando o seu povo. De tal maneira que ele levanta improváveis para apontar onde está o problema. E qual a necessidade de ajuste? E qual ajuste será feito? O qual é o mundo vindouro de Deus? O encargo profético não é para vir aqui acariciar o nosso ego. Ou ficar tentando trazer um tipo de revelação do que é que você tem que fazer a cada estação da sua vida. Isso é meninice, é infantilidade. Pessoas que não se sentem seguras com o texto sagrado, não se sentem seguras com o texto bíblico e ficam esperando sempre um outro alguém entregar para elas o que elas têm que fazer. Isso é um sinal extremo de imaturidade bíblica. Amém, irmãos? O encargo profético, ele é para os dias atuais. Ele atua no tempo presente. Deus ainda fala por meio de seus profetas. Amém, irmãos? Agora, estes profetas, levantados por Deus, genuínos e puros, eles estão debaixo da voz de Deus, debaixo da palavra de Deus. E em especial, agora sim, no nosso tempo presente, a assertividade profética precisa ser examinada. Todo o conteúdo dito em nome de Deus, todo o conteúdo que é proferido por alguém debaixo do dom profético, ou em nome do Senhor, tem que ser examinado por quem recebe. Não é porque alguém diz, Deus me disse, que você tem que literalmente se sujeitar. Não é porque alguém diz, olha, eu venho em nome do Senhor e eis que vos digo, que isso de fato é o que Deus está falando. E como é então que nós examinamos o conteúdo profético? Ora, pelas Escrituras. Amém? Para que não sejamos manipulados. Isso não anula o dom profético, muito pelo contrário. O problema é a bagunça que fazem com a profecia e com o profeta. Amém, irmãos? E o dom da profecia ele não é exclusivo para o profeta. O dom da profecia ele pode se desdobrar em meio ao corpo de Cristo. Os irmãos podem, segundo a vontade de Deus, nós não fabricamos o dom, se mover em caráter profético. Cabe a nós nos apresentar disponíveis para isso. Paulo vai dizer que nós devemos desejar os dons, especialmente o da profecia. E ela vem, se não outro, para consolar, exortar e edificar. Amém, irmãos? É importante essa ressalva, senão nós não conseguiremos compreender o que é que Miqueias estava querendo tratar. Então no capítulo 1 e 2, de maneira panorâmica, nós teremos aí acusações, denúncias. Capítulo 3 e 4, aí você vai perceber que vai trazer um destrinchamento da corrupção dos líderes daquele povo, da corrupção dos profetas, da injustiça grave que eles estavam cometendo.
Ainda no capítulo 4, já entrando no capítulo 5, você vai começar a perceber que é uma mensagem de esperança. Uma promessa de perdão, uma promessa de um novo reinado, uma promessa de um novo mundo. Essa é a atuação profética. Enxerga o cenário atual, denuncia o pecado atual, enxerga o futuro presente. Eu trago a mensagem de esperança para o tempo presente. Curiosamente, Miqueias vai começar a fazer um grande contraste entre o mundo que Deus está permitindo ele enxergar, o mundo onde o templo do Senhor se assenta na terra, o mundo onde todas as nações se reunirão. São palavras do profeta Miqueias, amém? Ele vai começar a contrastar esse mundo maravilhoso, eu vou utilizar a expressão com muito cuidado aqui, utópico. Entenda utópico ou utopia não como algo não realizável. Utopia significa não lugar. Essa é a melhor definição, utopia. Miqueias começa a enxergar esse lugar não lugar, e ele começa a contrastar com o lugar que ele está inserido. E de maneira sutil ele começa a distinguir quem é povo de Deus, utilizando a expressão descendente de Jacó naquele contexto, de quem está em Jacó. O profeta consegue distinguir quem faz parte, mas não é um com Deus. Daqueles que estão sendo oprimidos, e estes são um com Deus. Quem entendeu a diferença? Ele começa a demonstrar que há uma grande mistura de pessoas que estão ali e têm um coração puro diante de Deus, e essas serão salvas. E outros que falam em nome de Deus, que reinam em nome de Deus, que fazem parte aparentemente do povo de Deus, mas que estão completamente separados de Deus. Isso me traz um pouco a imagem que é possível perceber nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 25. Quando ele vai falar aquela parábola voltada para o juízo, ele vai dizer assim que ovelhas e bodes estão no mesmo aprisco. Joio e trigo crescendo no mesmo lugar. Isso reflete bem o mundo em que vivemos, o período em que vivemos. Então muito cuidado, irmãos. Na nossa nação isso se tornou comum. Pessoas que falam em nome de Deus, usam o nome de Deus para fins marqueteiros, para fins políticos, para fins econômicos, usam à torta e à direito, inserem textos bíblicos, inserem características evangelicais em programações, eventos, shows, etc. Coloca tudo isso dentro da conta de Deus, e muitas vezes nós, igreja, aceitamos qualquer coisa. Como quem diz, se falou de Deus, deve ser bom. Não é bem assim, irmãos. É possível estar dentro de um movimento que fala de Deus, fala até em nome de Deus, e ainda assim aquilo não ser aprovado pelo Senhor. Amém? Em Miqueias 6, você vai perceber um retorno ao padrão de advertência, e em Miqueias 6 talvez onde a gente vai se dedicar o maior tempo da mensagem. Eu só estou trazendo, como eu disse, de maneira panorâmica. Talvez seja um dos momentos mais sublimes de Miqueias, Miqueias capítulo 6. Onde ele vai trazer ali um diálogo entre Deus e Miqueias. E Miqueias expõe o coração dele, perguntando o que é que deve ser feito. Que talvez seja a pergunta de muitos hoje aqui. O que é que eu faço? O que é que eu devo fazer? Deus coloca para Miqueias uma mensagem que literalmente atravessa todas as gerações. Salvo engano, é Miqueias capítulo 6, verso 8, que foi colocado na biblioteca de Washington. Foi escolhido como texto que deveria estar cravado na parede dessa grande biblioteca. Nós já chegaremos nesse texto. Um dos mais lindos das Escrituras. Miqueias capítulo 7, nós veremos ali algumas outras orientações e por fim uma grande nota de esperança, demonstrando que Deus, por conta de seu caráter e fidelidade às suas promessas, Ele, na sua graça, continua superando a ira. Então é possível perceber no conteúdo profético essa tensão entre ira e misericórdia. Mas Deus, por ser quem Ele é e por ser fiel às suas promessas, nós vamos testemunhar que a sua misericórdia sempre triunfa sobre a sua ira. Amém, irmãos? Por fim, Miqueias 7 traz para nós uma mensagem alusiva ao perdão dos pecados, a um pastor que recolherá para si o seu rebanho. É um arco profético completo. Denuncia o pecado, traz a correção, anuncia quem são os homens maus, traz o senso de justiça bíblica,
aponta o futuro, traz para nós o que Deus quer para nós hoje e nos alimenta em esperança. Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Muito bem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Miqueias capítulo, vamos ler o 2, verso 1. Então pega tudo isso que eu ensinei até agora, de maneira panorâmica, e a gente vai pensar alguns textos. Miqueias 2:1, ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas, quando alvorece eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. E aí Deus vai dizer, contra essa gente será derramado um juízo. São aqueles insaciáveis, não conseguem se contentar, não conseguem se posicionar em gratidão com aquilo que têm. Querem se aproveitar dos que não têm voz, querem se aproveitar daqueles que são vulneráveis, querem se aproveitar daqueles que não têm a capacidade de rebater no discurso, ganhos enganosos, obtendo vantagens, procurando oportunidades que sabidamente vão desfavorecer outros. Deus está vendo cada uma dessas situações. A gente precisa entender algo, irmãos. Deus se autopronuncia pai dos pobres. Eu já disse que roubaram essa fala aqui no Brasil. Amém, irmãos? Mas a autoria é de Deus. É o salmista colocando Deus enquanto pai dos pobres. Maravilha. Em diversos momentos nós vamos perceber que Deus se volta em favor do necessitado, em favor do vulnerável. Há um estudioso de um país chamado Sri Lanka. E esse estudioso, que eu não vou me atrever a falar o nome dele, que é complicado demais, mas eu tenho aqui escrito. E ele vai pontuar da seguinte maneira, que estudando as religiões do mundo, em especial no Oriente, é possível perceber que Deus está sempre junto às elites. Ou então as próprias figuras de reis e governantes, ou líderes religiosos, eles apontam para a figura do divino ou do favor divino. Mas que no cristianismo, judaísmo e cristianismo, a história é diferente. Nós vamos perceber Deus se posicionando em favor dos vulneráveis. Nós vamos perceber que Deus, não é que Deus despreza os ricos, não é isso não. Mas que não é possível perceber essa absolutização de quem está nas mais altas camadas da sociedade. Então estes são as figuras divinizadas. Dentro da fé cristã, o que se vê é o rei nascendo da periferia. E não, irmãos, não leve esse discurso para um tipo de luta de classe ou coisa nesse sentido. Basicamente compreenda que Deus tem um olhar para o vulnerável, que tipicamente é tido como invisível na sociedade. Deus se posiciona, Deus está atento às dores. Deus está atentos àqueles que não conseguem ter voz alguma, que não conseguem se posicionar contra as grandes máquinas, que são desfavorecidos, que injustamente são feridos. O coração de Deus está voltado para estes, irmãos. Isso não significa que Deus não está também junto com aqueles que têm posse. Nós vamos ver diversos homens de Deus. Jó tinha muitas posses, e Deus vai colocar ali qualificações acerca de Jó, que era provável diante de Deus. Nós vamos ver Abraão, que sim, prova de prosperidade material como sinal da bênção de Deus, amém, irmãos? E tantos outros. Nós vamos ver mulheres que atuavam no ministério de Jesus, mulheres de muitas posses que investiram no ministério de Jesus. Então não se engane também, não pense aqui que Deus só está em diálogo com os mais pobres favorecidos, mas certamente Deus está com eles. Amém? Não somente com eles, mas com certeza com eles. Entenderam? Há uma ênfase bíblica. Existem duas palavras que são amplamente utilizadas nas escrituras para falar sobre justiça. Uma delas é a expressão mishpat, e a outra tzedekah. Tzedekah é conhecido como justiça primária, ou relacionamentos retos. Tzedekah é utilizado para falar sobre retidão, diga retidão. Tzedekah é muito utilizado para falar em contexto de relacionamento entre seres humanos, entre famílias, etc. Sobre sermos retos uns com os outros. Alguns autores destacam, se a tzedekah, ou seja, se a retidão nos relacionamentos, a coerência, a moralidade dos relacionamentos fosse cumprida por todos, nós não precisaríamos da mishpat.
E a mishpat já é uma justiça retificadora, corretiva. A mishpat vai ser utilizada em mais de 200 textos bíblicos, em especial para falar sobre o vulnerável. Fazer justiça ao órfão, à viúva, ao estrangeiro e ao pobre. Que é essa justiça no sentido do senso das proporções. De que a essas pessoas marginalizadas, elas também merecem receber existência. Amém, irmãos? Não nos é opcional. Quando eu digo não nos é, não é a Edrens, tá? Mas no sentido da igreja de Cristo como um todo. Não nos é opcional ser uma igreja que olha para os pobres ou não. Se não olha para os desprezados da sociedade, se não olha para os vulneráveis, já não é igreja. Pode ser um arquétipo de igreja, pode ser um embrião de igreja. A igreja ela é vista nas expressões dos afetos, em especial na justiça. Então, mishpat tem a ver com julgar o que é mal, recompensar o que é bom. E amplamente utilizado em textos que falam sobre alcance do vulnerável. Criar possibilidades para os vulneráveis. Atender aqueles que são marginalizados. Você está aqui, meu irmão? Ah, pastor, mas é que minha veia não é muito social. Não, você não está entendendo. Essa veia está aí, que você não conhece ainda. Amém? Isso é um chamado de todos. Isso é a natureza da obra de Cristo em nós. Que nos faz abrir os olhos. Que não nos faz satisfazer com as injustiças. Com as decisões desiguais. Como eu disse, Miqueias é um profeta para os tempos de hoje, irmão. Onde decisões injustas são tomadas. Onde pesos distintos são assumidos. Sim ou não? Onde existe uma insatisfação de muitos. Cidades, estados do país todo. De ver por vezes criminosos sendo favorecidos. E outros que não têm defesa sendo desfavorecidos amplamente. A questão é que a resposta de Deus para tudo isso é diferente. A promessa bíblica não fala sobre pegarem armas, mas fala sobre botar a mão no arado. Amém? E utilizando aqui a linguagem de Miqueias, por favor, não faça correspondência ideológica. Ele vai dizer, deixando a espada para pegar a foice. Pelo amor de Deus, irmão. A foice aqui é no sentido de trabalho comunitário. É no sentido da gente parar de guerrear, pensando nos próprios interesses e começar a olhar para o lado e trabalhar junto no mesmo campo. Amém? Há uma espécie de provocação literária de Miqueias. Ele vai dizer, o Senhor dos Exércitos. Porque a ideia de exército para nós rapidamente é uma ideia de guerra. Só que é no mesmo contexto que ele está falando sobre paz e de vivência, onde as comunidades estão reconciliadas. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Verso 6 do capítulo 2. Não preguem, dizem os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas, a desgraça não nos alcançará. Ó descendência de Jacó, é isto que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos. Mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Isso aqui está falando dos profetas. Então ele está falando qual é o conteúdo e forma das profecias daqueles profetas. Eram profecias exclusivamente positivistas. Triunfalistas. Cegando o povo. Não trazendo para eles a corrupção do seu coração. Não trazendo para eles o distanciamento que eles tinham naquele momento do coração de Deus. Era um ecossistema de distanciamento. Más decisões governamentais, péssimas decisões jurídicas, sacerdotes corrompidos, profetas profetizando à base do suborno, e tudo isso se retroalimentando, para que toda essa linhagem aí ficasse insensível. Eu estava lendo um livro, um espetáculo, a obra do John Stott, recomendo para todos, chamado A Cruz de Cristo. Em um determinado momento ele vai falar um posicionamento dele, porque é que hoje em dia fala-se pouco sobre pecado. Ele falou, hoje em dia fala-se pouco sobre pecado. Aí ele vai trazer algumas razões. Ele falou, uma das razões
é porque alguns pecados hoje, com o avanço da sociedade, são tipificados enquanto crimes. Então a gente não fala mais o pecado, fala o crime, ainda que o crime seja pecado, entendeu? Isso é uma razão. Outra, eles respeitam ao desenvolvimento da ciência. Então tinha algumas situações no Antigo Testamento que eram tidas com uma relação direta com o pecado, mas com o avanço da ciência, compreendeu-se que tem coisas que são sintomas e que não necessariamente diz respeito a um pecado ou maldição. Mas terceiro, e talvez esse seja o principal, ele fala, hoje na sociedade moderna, muitas coisas são declaradamente pecados imorais, foram absorvidos com um grau de normalidade. Então não se fala do que é pecado, porque estamos insensíveis ao que é pecado. Amém? E esse estado de ignorância acerca do que é mal, traz para nós uma falsa sensação de bem. Glória a Deus. E para que nós possamos exaltar a obra de Cristo e compreender a beleza da obra de Cristo e a profundidade do bem praticado por Cristo, primeiro a gente precisa passar pelo vale. E esse vale é a compreensão da nossa miserabilidade diante do Senhor. E esse vale, em linguagem figurada, significa eu ter plena consciência da minha malignidade e do quão é necessário que eu seja salvo por Jesus Cristo. Quem entendeu, diga amém. Senão a gente enreda as pessoas em um discurso meramente positivo, com uma falsa sensação de bem. É uma jornada interior para reconhecer o quanto nós precisamos do Senhor. É uma jornada interior, onde nós seremos induzidos pela bondade de Deus ao arrependimento. Cuidado com a falsa sensação de bem-estar. Verso 12 de Miqueias 2. Vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas no aprisco. Como eu disse, sopros de esperança. Miqueias capítulo 3, verso 1. Então eu disse, ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, Mishpat. Lembra que eu disse que o discurso profético é endereçado? Muito bem. Então agora aqui vai ser todo um desenvolvimento, verso 2. Mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Esse é um texto muito forte. Verso 8, capítulo 3. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça. Em algumas versões, coragens. Para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Maravilha. Vá para o capítulo 4, verso 1. Nos últimos dias, repete comigo, últimos dias. Acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes e se elevará acima das colinas. E os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos exércitos. Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo o sempre. Diga graças a Deus. Isso é uma promessa de esperança, irmãos. Mas vamos nos lembrar, o reino de Deus, ele já chegou em Cristo Jesus, e ele chegará na plenitude do retorno de Cristo. Então nós podemos provar de vislumbres do descanso. Percebe a linguagem aqui do autor de Miqueias, trazendo o pecado da nação, trazendo agora uma proposta de restauração de nações, e depois ele desemboca num texto falando de um homem debaixo de uma sombra. Amém, irmãos? Isso demonstra para nós que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, os olhos de Deus estão sobre a sua casa, sobre a sua família. Os olhos de Deus estão sobre as situações injustas. Os olhos de Deus estão atentos aos vulneráveis. Os olhos de Deus estão voltados para aqueles que estão com os olhos nele, irmão. É possível provar de descanso no tempo presente. Uma das mensagens de Cristo Jesus, enquanto caminhou aqui na terra, era justamente isso. Você que está cansado, você que está levando um fardo pesado, lance sobre mim o seu fardo. Lance sobre mim o seu jugo. Ele tem algo para você. Talvez você se veja aqui olhando para essa cena descrita com esse olhar de um vislumbre de uma sombra.
Tudo que você quer hoje para a sua vida é sair do esgotamento, é sair da sobrecarga, é sair dessa tensão que você carrega. Talvez uma tensão psicológica, talvez uma tensão física, talvez existencial. Todos precisamos desse descanso, irmão. Talvez a história da sua vida seja impregnada por tensões e traumas. Talvez você não consiga ver nenhuma sombra que você possa descansar. É só pancada, trauma, ferida de cada lado da sua vida. Talvez você olhe para cenários econômicos e sofra. Talvez você olhe para cenários relacionais e padeça. Mas, meu irmão, ainda é possível olhar para o Senhor. Há uma sombra que vem dEle. Há algo que brota nele, um descanso que vem dEle. Não é possível lhe trazer as garantias de todas as tensões das múltiplas áreas da sua vida. Mas certamente a principal é conhecer ao Senhor. E encontrar nele descanso, e encontrar nele um riso novo, e encontrar nele direção para a sua vida, e encontrar nele o porquê que você existe, voltar a ver a beleza de viver, irmãos, ainda que em meio ao processo de sofrimento. Miqueias capítulo 5, verso 1, reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Verso 2. Mas tu, Belém Efratá, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Quem pode dizer? Jesus Cristo. Então compreende-se aqui que, de um ponto de vista de correspondência histórica, Miqueias estava olhando para um futuro próximo de um governante que seria levantado daquela região. Isso para alguns estudiosos, que o apontamento profético era do tempo futuro recente para ele. E sim, nós vamos ver diversos acontecimentos de tudo que ele falou no futuro próximo da profecia. Amém? Na sequência, o povo é destruído, invadido pela Síria, depois são levados a exílio babilônico, e a história se desdobra cumprindo a profecia. No entanto, é possível perceber também que muito dessas palavras de julgamento apontam para um cenário futuro, como a gente percebeu em Joel, utilizando as pragas dos gafanhotos, como a gente pode perceber em Obadias, utilizando toda aquela situação da arquitetura da cidade. Aqui nós vamos interpretar e nós vamos perceber que esse dia do Senhor, que para a nação envolvia um julgamento que estava próximo de acontecer, isso também aponta para o reino vindouro. Portanto, pode-se sim compreender esse texto aqui como um apontamento do nascimento de Cristo, um rei nascido em Belém. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Agora vamos sim, Miqueias capítulo 6. Ouçam o que diz o Senhor. Fique em pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Atenção agora, verso 3. Meu povo, o que fiz contra você? Deus falando. Fui muito exigente? Responda-me. Talvez hoje você seja queixoso com Deus. Talvez hoje a sua revolta é com Deus, irmãos. Porque talvez não obteve a resposta do jeito que gostaria. Ou porque o que tens recebido de Deus talvez seja um silêncio. Talvez você olhe para a narrativa dessa história e questione profundamente. E aí, Senhor? E é Deus quem está lhe voltando uma pergunta. E quando Deus faz uma pergunta, não é porque Ele não sabe a resposta. É porque Ele está querendo nos conduzir a um momento de reflexão. E aí Ele está lhe perguntando. Fui muito exigente? O que eu fiz com você? Essa pergunta nos leva a uma rota que eu vejo, nos leva a gratidão e contentamento, irmãos. Talvez você olhe para o cenário da sua vida e você só consiga ver o momento que você está vivendo, a dificuldade do hoje, a ruptura do hoje, a ferida do hoje. E quando Deus faz esse tipo de pergunta, isso nos leva a enxergar toda a vida. Nos leva a parar para refletir, que é Ele quem nos concedeu o sopro para viver. É Ele quem nos concedeu Cristo. É Ele quem ofertou o seu próprio Filho. Talvez você está diminuindo a tua relação com Deus a uma necessidade que ainda não foi suprida, a uma situação que ainda não foi curada.
E no fim, sem perceber, a espiritualidade que estamos desenvolvendo é uma espiritualidade que valoriza a resposta e ignora quem responde. Que quer tudo que Deus pode dar, mas não se interessa por quem Ele é. Quando descobrimos quem Ele é e provamos a suficiência de quem Ele é, meu irmão, nós olharemos para a necessidade, reconheceremos que nos falta, reconheceremos e apresentaremos diante do Senhor, nos falta, dói, mas ainda assim, a minha gratidão está no Senhor. Olha o que Deus diz, verso 4: eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu: recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal, e reconheça que os atos do Senhor são justos. Ele vai falar da peregrinação do povo, Sitim a Gilgal, demonstrando: eu estive com vocês, eu os libertei. Qual é a maior dor do indivíduo? Que não a dor de não conhecer a Cristo. Qual é a maior desorientação da vida? Pior do que a desorientação profissional, irmãos, é a desorientação existencial. Não saber de onde veio, não saber para onde vai, não saber que tem um pai que te ama. Muito pior que uma dor física, ainda que dor, irmão. É a dor do pecado em nós, da culpa, da miséria, da consciência de que estamos sozinhos, e Deus nos cura por meio de Cristo, trazendo aproximação, derramando o seu sangue, perdoando os nossos pecados, nos trazendo para perto, rasgando o escrito de dívida, irmão. E hoje você pode caminhar dizendo: olha, nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. Hoje não há mais culpa. Cristo cumpriu a obra por completo. Quem pode dizer graças a Deus? Ele está lembrando ao povo de Israel que Ele é o libertador. Ele acompanhou o povo no deserto, tantos foram os feitos. Traga a sua memória, irmãos, alimente agora a sua memória com os feitos do Senhor, as intervenções de Deus em seu favor, a companhia de Deus nos momentos tristes, nos momentos alegres. Sabe, Deus está nos provocando nesse sentido. Verso 6, agora, irmãos, presta atenção, esse é o ponto. Como que eu, agora é Miqueias, poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Eu deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Talvez essa seja a sua pergunta. Quem nunca se perguntou isso para o Senhor? O que é que eu faço então, meu Deus? É oferta? É holocausto? Vamos trazer linguagem para nós? É mais serviço? Preciso entregar mais resultado? Talvez o questionamento seja: então eu tenho que ler mais, tenho que ofertar mais, tenho que participar de tudo que a igreja faz. A resposta é essa? É serviço, é sacrifício? Não que essas coisas não sejam importantes, tenham o seu lugar, amém, irmãos? Mas a resposta não está aí. Aqui na linguagem de Miqueias é holocausto, é o ritual, é a cerimônia que eu preciso entregar. Aí ele vai falar sobre milhares de animais. É quantidade, é resultado. A gente vive um mundo resultadista, é quantidade. Aí ele vai falar sobre entregar o seu próprio filho. Talvez ele estivesse olhando para as culturas pagãs que ofertavam pessoas em sacrifício, a possibilidade. Talvez você esteja perguntando: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Talvez você hoje está completamente destruído, implodido, por colocar sobre si uma culpa que Deus não colocou. Senhor, o que queres de mim? Verso 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. Diga assim: bondade. Diga bem forte: bondade. Estamos acabando. Diga: bondade. E o que o Senhor exige. Então, irmãos, você que gosta sempre de perguntar, como eu por muito tempo perguntei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que você quer que eu faça? Ele responde: pratiquem a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Esse é o texto que está na biblioteca de Washington que eu disse.
e que deveria estar estampado nos nossos corações, nas nossas consciências. Pratique a justiça. Aqui ele está falando do mishpat. Seja proporcional nas suas medidas. Seja equilibrado. Se atente ao vulnerável. Pratique a justiça. Ame a fidelidade. Aqui a expressão fidelidade também pode ser traduzida por misericórdia. A expressão chesed no hebraico. Ame a fidelidade, ame a misericórdia. Ser fiel e misericordioso. Andar em humildade com Deus. Ser obediente numa atitude submissa e humildade. Então percebe, são 3 ações. Repete comigo: praticar, amar e andar. Diga novamente, diga praticar, amar e andar. Os 3 conteúdos, diga justiça, fidelidade e humildade. Amém, irmãos? Então, Miqueias 6,8 resume o modo de vida que Deus quer que tenhamos. Andar em humildade com Deus é conhecê-lo intimamente, estar atento ao que Ele deseja e ama. O termo hebraico para misericórdia é hesed, graça e compaixão incondicionais de Deus. Enquanto mishpat, justiça, enfatiza a ação, chesed aqui é o motivo ou a atitude por trás dessa ação. Faça justiça, mas com amor e misericórdia. Amém, meus irmãos? Há uma fala do reverendo Timothy Keller, que ele diz assim: fazer justiça inclui não apenas o conserto do que está errado, mas também generosidade e interesse social, especialmente em relação aos pobres e vulneráveis. Esse tipo de vida reflete o caráter de Deus. Ela abrange uma faixa larga de atividades, desde simples negociações justas e honestas no dia a dia, até entrega de ofertas regulares e radicalmente generosas de tempo e recursos, além do ativismo que busca aniquilar formas específicas de injustiça, violência e opressão. Então, irmãos, talvez você não saiba a carreira que você tem que seguir. Talvez você esteja numa dúvida hoje de migrar de profissão ou não. Talvez você não saiba se muda ou não de cidade. Talvez você está em dúvida se casa ou não casa. Eu não sei. Talvez você está levando tantos questionamentos para o Senhor, tantas dúvidas, e pedindo: Senhor, me responde, o que eu faço, o que eu faço? Vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos nos colocar no lugar de Miqueias e ouvir atentamente o que Deus exige de nós, independente da carreira que você siga, independente da próxima decisão de lugar ou estado que você esteja, mas que nós possamos ter isso bem cravado nos nossos corações: praticar a justiça, amar a misericórdia, andar de forma humilde perante o Senhor. Com esses 3 elementos, com essas 3 características, irmãos, certamente nós andaremos não como um barco à deriva nessa vida, mas orientados pelas virtudes de Cristo. Amém, irmãos? Escreva isso, coloque isso no coração, coloque isso na sua consciência. Praticar, amar, andar, praticar a justiça. O próximo lhe importa, o vulnerável deve lhe importar. Ser justo nas suas negociações, ser prudente no seu trato, agir com misericórdia. É que eu sou sincero, seja sincero, mas também seja sensível. Sinceridade sem sensibilidade afasta, machuca, fere. Seja sincero, mas seja sensível, irmão. Até porque você pode estar sinceramente errado. Aleluia. Sinceridade não é suficiente, não basta. É necessário sensibilidade e misericórdia no trato. Que seja conhecida entre vós a vossa amabilidade. Encerro a mensagem. Em Miqueias capítulo 7. Do verso 14 até o seu fim. Pastorei o teu rebanho com o teu cajado, o rebanho da tua herança, o que vive à parte de uma floresta em férteis pastagens. Deixa o pastor em Bazã e em Gileade, como antigamente, como nos dizem que você saiu do Egito, ali mostrarei as minhas maravilhas. As nações verão isso e se envergonharão. Despojadas de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e tamparão os ouvidos. Lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão. Sairão tremendo das suas fortalezas, com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é como tu, Senhor? Ou quem é comparável a ti, ó Deus? Atenção agora. Atenção à grandeza de Deus agora. Oh, aleluia. Isso aqui, irmão, oh meu Deus do céu.
Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, que esqueces a transgressão do remanescente da sua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar o amor. De novo, diga de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Diga assim: é proibido pescar nesse mar aqui, amém, irmãos? O que foi esquecido, irmãos. Os pescadores saltaram da cadeira agora. É do pecado. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Encerra aqui, irmãos. Qual é a certeza de que Deus agirá com graça e misericórdia? Primeiro, por conta do seu próprio caráter. Deus é muitíssimo gracioso. A sua bondade, o seu amor supera toda a sua ira. Ele é misericordioso. E de novo, irmãos, Ele apresenta compaixão. Talvez você se veja hoje impuro, talvez você se veja hoje distante do Senhor, pois eu quero te dizer, de novo Ele mostra compaixão. Ele é muitíssimo amoroso, muitíssimo gracioso, e de novo Ele mostra compaixão. É Ele quem perdoa os pecados, é Ele quem lança no mar do esquecimento. E como eu brinquei aqui, é proibido pescar nesse mar, irmão. Se a culpa foi tirada, por que resgatar essa culpa? E talvez você já tentou, já caminhou e caiu de novo, e de novo Ele mostra compaixão. Nós não conseguimos mensurar a bondade e a compaixão de Deus. Simplesmente Ele é fiel, amoroso e bondoso, irmãos. E de novo Ele mostra compaixão. Que nós sejamos uma comunidade, irmãos, atenta a essas feições de Deus, que de novo mostra compaixão, e de novo revela a sua graça, e de novo mostra que o amor supera a ira. Nós não temos, irmãos, essa autorização para sermos sisudos, rancorosos, carregados de ranço das pessoas que nos feriram e machucaram. Por quê? Porque de novo Ele mostra compaixão. Quantas vezes falhamos, nos desviamos do caminho, e de novo Ele mostra compaixão. Ele é bondoso, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é perdoador, Ele não desistiu de você, e de novo Ele mostra compaixão. Quantos podem dar glória a Deus bem forte aí, irmãos? Vamos colocar de pé. Quero orar por vocês nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por quem o Senhor é, Pai. Sabe, Senhor, que nós saímos dessa reunião de hoje, desse ato congregacional, dessa comunhão, totalmente tomado de satisfação. Senhor, ninguém aqui está camuflando as dores que carregamos. Dói. Tem coisas que doem, o Senhor sabe. Tem coisas que nos abalam, Senhor. E o Senhor nos confere o direito de dizer que está doendo. Mas, Senhor, que as nossas dores não se transformem em deuses. Que os nossos traumas não sejam os guias das nossas vidas. Porque o Senhor tem uma história linda para contar através de nós. Uma história que não é fabricada por nós, Senhor, mas uma história que expressa o seu coração, muitíssimo gracioso, muitíssimo amoroso, e que de novo demonstra compaixão. Senhor, nos livra, Senhor, nos livra da petulância de achar que podemos levar as coisas sozinhos na força do braço. Nos livra, Senhor, dessa tolice de ficar agarrado na culpa, sem pedir ajuda, sem reconhecer que está doendo. Senhor, há quantos sonhos engavetados, há quantos chamados que foram enterrados. Que essa manhã, Senhor, seja uma manhã de manifestação da sua graça. Creio que foi e está sendo. Que meus irmãos aqui, Senhor, consigam provar do bálsamo da tua presença, curando toda e qualquer ferida. Que a mensagem de hoje, Senhor, não por conta do emissor, mas por conta do teu coração, encontre aí espaço, denuncie o pecado, traga correção e nos alimente com esperança. Porque temos a quem recorrer. Não precisamos mais ficar como prisioneiros da maldade, prisioneiros da vingança, prisioneiros da ira, prisioneiros do ranço.
prisioneiros da dor. O Senhor enviou aquele que veio de Belém, Cristo Jesus, para nos salvar, para nos perdoar. Então há provisão de perdão hoje. É hoje o dia da salvação. É hoje o dia da reconciliação. O Senhor nos tira do ostracismo, nos tira dessa vida simplesmente que carrega o Senhor para cima e para baixo como se fosse um amuleto, e nos leva, Senhor, para um modelo de vida, um estilo de vida, independente da carreira que estamos seguindo, mas um estilo de vida, Senhor, que verdadeiramente pratica o que é justo, que ama a misericórdia e que anda em humildade perante o Senhor. Essa é a minha oração para esse povo nessa manhã, em nome de Jesus.